A voz que prega a verdade. Você não precisa ir para uma igreja encontrar a Deus. Deus está bem perto de você, esperando sua ação de fé, para que Ele faça de você morada dele. Você não precisa adorar a Deus em nenhum lugar ou ambiente. Você é o templo, é a casa de Deus, aonde Deus quer ser adorado. Não precisa você ir buscar a Deus ali, aqui e acolá. Deus está em você se você crê em Jesus. Você não precisa fazer obra nenhuma, nem sacrifício nenhum, nem penitência, nem flagelo, nem cumprir cerimonial, ritual, nem estar dentro de nenhum ambiente chamado igreja para ser salvo. Você precisa crer na obra de Deus que salva o homem. Essa obra é Jesus. Você só precisa crer em Jesus para ser salvo. Você não precisa fazer obra para ser salvo. Você só precisa crer na obra de Deus, que é Jesus, por onde você encontra a salvação verdadeira de Deus. Você não precisa dar nada a Deus para Deus te dar de volta. Você só precisa seguir sua vida na direção da palavra de Deus, para você ser abençoado pelas bênçãos de Deus. Deus não te pede dinheiro. Deus não te pede sacrifício religioso. O que Deus quer de ti é que você se negue, renuncie a si mesmo e se converta, não a uma religião, a Cristo pela palavra do Evangelho. É isso que Deus quer de nós. Você não precisa fazer nada para ser justificado. Não adianta você deixar de beber, de roubar, de fumar, de matar, pensando que fazendo isso já está justificado diante de Deus. Quantos aí que não bebe, não mata, não rouba, não adultera e continua perdido de Deus? Por quê? Porque o homem só vai encontrar a direção, o caminho para Deus. O homem só vai ser aceito por Deus quando ele passar por Cristo. Cristo é o lugar onde você vai ser santificado, purificado e tua vida justificada do pecado para que tu encontre e tenha comunhão, reconciliação com Deus. Não adianta você viver sacrifício religioso, penitência, flagelo. Não adianta você viver as obras que a religião manda como meio de santificação, de purificação da tua vida com Deus. Quando nós cremos em Jesus, com fé e arrependimento, nós recebemos justificação, não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras, não pela bondade que façamos ou deixamos de fazer, mas a justificação e a santificação para estarmos em comunhão com Deus é pelo mérito da cruz de Cristo. Deus nos justifica pela cruz de Cristo. É ortogada em nós a justificação e a santificação. Não é por nenhuma obra, nenhum mérito de bondade, de caridade, de vida religiosa que o homem viva. Você precisa conhecer essa verdade para não ser escravo do sistema religioso, para não estar com a tua vida alienada, escravizada, devota, consagrada a um sistema religioso cheio de atividade, compromisso, responsabilidade, como se fosse para Deus, como se fosse o meio de santificar a vida com Deus. Para você santificar a sua vida com Deus, não é você entrando no convento, fazer voto de castidade. Não é você andando numa formalidade de usos e costumes de igreja. Para você santificar a sua vida para ser aceito na comunhão com Deus, é crer em Jesus Cristo. Por Ele somos santificados e justificados. É pelo mérito, a virtude de Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo mérito nem virtude de tua obra, de tua vida santa, como se fosse o meio para tu chegar a Deus. Tudo é pela fé em Jesus Cristo. Tudo é pela obra de Deus. Essa obra que santifica, essa obra que justifica, essa obra que salva, essa obra que leva o homem ao encontro a Deus, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é a obra do homem dentro de igreja, de religião, guardando, praticando, sendo devoto, zeloso, vivendo escravizado em rotina, em trabalho, em obrigação de culto. A obra que santifica é a obra de Deus, que é Cristo, na cruz do Calvário,
a obra da salvação. É por ela que somos justificados e alcançamos o mérito da cruz de Cristo. Aqui. Você tem que entender isso. Você não precisa de nenhum intermediário entre você e Jesus. Vou explicar isso. Você não precisa de nenhum intermédio entre você e Jesus. O caminho para Deus é Jesus. E o caminho para você chegar a Jesus é a mensagem do Evangelho. Você, para ir a Jesus, é só crer e ouvir o Evangelho. Você não vai encontrar Jesus dentro dessas igrejas. O Jesus que essas igrejas estão pregando não é o Jesus que o Evangelho revela. Cuidado! O caminho para Deus que essas igrejas pregam, onde vocês estão lá dentro, guiados pelos líderes, não é o caminho que o Evangelho prega. E aí, Luiz? E aí, meu grande? Beleza? Tua garagem lá já é coberta? Tua garagem da tua casa? É não, isso. O eletricista lá tá com 2 tiras de 4 metros por 1,5. Mas sim que é encaixe, tá ligado, né? É daquelas maneiras de encaixe, é? Não, de alumínio. Sei. Aí eu disse, rapaz, só se oferecer aqui o Hélio. Olha o carro tá lá, o Hélio. É de Félix, precisa da gente. Eu sei. De Murilo lá, ali, se o colégio comprou, aí deu um bocado pra aceitar por mais. Daí é. Aí depois de dar uma olhada. Daqui a pouco eu vou lá, deixa a zeladora chegar, que eu vou dar uma olhada lá. Aí é isso mesmo. Beleza, Luiz? Beleza. Vou repetir novamente. É live, depois eu edito. Mas você fica aí ouvindo o que você precisa ouvir para ser liberto. Vou repetir novamente para você entender. Você não precisa de nenhum intermédio entre você e Cristo. A sua vida com Cristo e em Cristo não depende de igreja, não depende de pastor, de papa ou de padre. A sua vida com Cristo e em Cristo depende do seu conhecimento do Evangelho. Esse Evangelho que hoje não é pregado dentro dessas igrejas por esses líderes. O Evangelho está sendo pregado por pessoas que têm compromisso com Cristo no reino de Deus, que não estão a serviço de um ministério, de uma instituição religiosa, seja ela qual for a denominação. O Evangelho não está restrito a uma igreja, instituição religiosa formada por homem. O Evangelho não está sob a autoridade de um líder religioso na hierarquia religiosa dentro de nenhuma igreja, religião. O Evangelho está sobre aquele que está em Cristo pregando esse Evangelho. A quem foi confiado pregar o Evangelho? Cristo não confiou a pregação do Evangelho a nenhuma instituição religiosa sobre a hierarquia de um líder religioso. Cristo não deu essa autorização a nenhuma instituição religiosa, nem essa missão a nenhuma instituição religiosa. A missão de pregar o Evangelho é de todo aquele que está em Cristo, convertido, que conheceu a verdade, que precisa testemunhar da verdade para o mundo que está na mentira. Você não precisa da intervenção de um líder religioso para te levar a Deus. Você não precisa de um ambiente místico que colocam como casa de Deus, lugar onde você centraliza tudo de Deus dentro dela, a igreja, a instituição religiosa. Você não precisa disso. Não coloque isso na sua vida, porque senão você vai ser escravo do sistema. O cristão, ele não deve estar preso a nenhum sistema, sob nenhuma hierarquia religiosa, cumprindo e sendo devoto ao legalismo religioso. Isso é prisão espiritual. Você está sendo desviado da verdade, escravizado com a mente alienada, na mentira do diabo, desprezando a verdade de Deus. Você que está dentro desse sistema religioso, achando que está vivendo para Deus, sendo fiel, devoto, consagrando tua vida e teu viver, centralizada com obrigações e tarefas dentro da instituição religiosa. Você está perdido de Deus, adorando a Deus em vão, apartado de Deus com o entendimento corrompido e o coração duro para a verdade. Porque o sistema religioso não deixa você ouvir a verdade. Cauteriza a mente do povo, aliena o povo. Tira do povo o direito de pensar, de questionar, de usar o senso crítico. O sistema religioso é uma prisão de Satanás.
aonde ele tem impedido milhares e milhões de almas do conhecimento de Deus, do caminho para Deus. Para você chegar a Cristo, você não precisa de igrejas, nem evangélica, nem católica, nem mormon, testemunho de Jeová. Você precisa ouvir o Evangelho, que é o convite de Deus que leva o homem a Cristo. O Evangelho não convida ninguém para a igreja evangélica ou qualquer outra. O Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar, ele leva o homem àquele que pode salvar, que é Deus. Só quem salva o homem é Deus. E essa salvação está em Cristo, que é o Salvador, porque ele é Deus que salva. O Evangelho não leva ninguém a nenhuma instituição igreja para alcançar a salvação e ser de Deus. Está vivendo dentro das igrejas escravizados, subjugados, com fardos pesados de regra, de normas. Tem que cumprir cerimoniais, obrigações, tarefas, atividades. Tem que viver uma vida escravizada sobre trabalho, compromisso, responsabilidade de atividade de culto de igreja. Como se fosse para Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não conduz ninguém a essa direção. O Evangelho de Cristo Jesus é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem que está com o entendimento obscurecido nas trevas por Satanás. Segundo as Coríntios 4:4, Paulo fala sobre isso. O diabo cega o entendimento do povo para não contemplar a luz, a direção, a verdade do Evangelho de Cristo. E esse sistema religioso é um instrumento que o diabo usa para tirar o povo desse Evangelho, para impedir o povo desse conhecimento, privando o povo da luz de Deus. Onde o povo é ensinado, instruído, orientado, a mente do povo cauterizada no entendimento de que tem que ir para tal igreja, tem que estar dentro de igreja, tem que praticar obra e devoção de igreja, porque senão não é de Deus. Olha o que o sistema religioso faz. Tira as pessoas daquilo que Deus mostra. O caminho, a direção, o lugar, o meio, a verdade para o homem estar em Deus é Cristo, não é um ambiente religioso. Não é uma instituição religiosa. O Elton, irmão. Tá ok, valeu, meu amigo. Não é uma instituição religiosa, não é um ambiente religioso, não é nenhuma dessas coisas que o mundo vive no conceito da religião, da filosofia, da mentira de Satanás, como verdade de Deus pregada por esses meios. É o Evangelho que você precisa crer. Para você chegar a Deus, você precisa de um intermediador que é Cristo. O único mediador entre o homem e Deus é Cristo. E para você ir a Cristo, você não precisa de nenhum mediador, nenhum intermédio. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é papa, não é culto, não é penitência, não é flagelo, não é caridade, não é boas obras. Para você ir a Deus, você precisa de Cristo. Ele é o meio, é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, quando você está com a sua mente formada dentro das ideias, dos conceitos, dos valores, dos princípios que os homens pregam dentro das igrejas, você está perdido da verdade. Porque a sua mente leva você a entender que a vida com Deus é centralizada nas igrejas. Você que vive na religião, você que é religioso, sua mente está desviada do alvo. Você está errando o princípio de Deus. Foi trocado os valores e os princípios de Deus. O sistema religioso faz isso com vocês. A sua vida tem que ser devota a Cristo pela palavra. Bom dia, seu Gustavo. O sistema religioso leva vocês a devotar e consagrar a vida de vocês dentro de igreja. De zelo, de devoção, de cumprir regra, meta e norma. O lugar da salvação é Cristo. Dentro das igrejas, os líderes de vocês fazem vocês entender que se não estiver na igreja não é salvo. O único meio de salvação é pela fé em Jesus Cristo, a obra de Deus que nos salva. Por onde somos salvos? Mas dentro das igrejas, os seus líderes levam vocês a entender que não adianta crer só em Jesus. Tem que guardar o sábado, tem que ser batizado. Dentro desse ritual que os homens fazem nas igrejas, tem que dar o dízimo, tem que tomar ceia, tem que estar dentro de igreja. Os pastores estão pregando aí que se você não estiver numa igreja, você não é de Deus. Porque o que identifica o salvo é ele estar numa igreja. Os salvos vão estar na igreja. Que a igreja é o lugar dos salvos. Mentira. Estão trocando os valores e desviando você do princípio de Deus. O princípio, a verdade do Evangelho não ensina isso. O lugar do homem salvo, que encontrou salvação, é em Cristo.
Não é dentro de nenhum ambiente, estrutura geográfica de alvenaria religiosa. Nem católica, nem evangélica, nem budista, nem mórmon, nem testemunha de Jeová, nem nenhuma outra dessas religiões anátemas. O sistema é do diabo. Ele perverte o evangelho. E todos os homens que dizem que é de Deus, que estão a serviço do sistema, compromissado com o sistema religioso, não tem compromisso com Cristo, não está a serviço do reino de Deus. Não tem a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Eles não se mantêm fiel ao evangelho, eles prevaricam. Eles adicionam, eles criam outro meio, enxertam outros meios no evangelho. Eles não se mantêm fiel ao evangelho. Eles pregam o evangelho misturado. Eles misturam a verdade com mentira, por onde o diabo trabalha para perverter o homem da verdade de Deus. É o que esses homens fazem. Não se submetem à regra singular, exclusiva da salvação. É crer em Cristo e se manter fiel a Cristo pela palavra. O homem é salvo. Não é estar numa igreja e cumprir regra, norma, e viver cerimonial e cumprir toda a atividade de igreja para ser salvo. Então, observe o que o diabo trabalha para desviar você através do sistema religioso que você entende que está servindo a Deus, que você entende que é de Deus, que você entende que está salvo, seguro na segurança espiritual de Deus, dentro desse sistema, dessa igreja, dessa denominação religiosa. O católico coloca sua confiança dentro da igreja católica, o evangélico coloca sua confiança na igreja evangélica, os mormons colocam sua confiança na igreja de Mórmon, os adeptos de testemunho de Jeová colocam sua confiança no salão do reino, no sistema religioso da sociedade de Torre de Vigia. E cada um coloca a sua vida estabelecida no alicerce e no fundamento de suas igrejas, suas religiões. Estão perdidos, porque só vai prevalecer quem está fundado em Cristo, na palavra de Cristo. E quem está fundado em Cristo, que é o alicerce, a rocha, a sua palavra, onde nós devemos estar com a nossa vida firmada em Deus, não se submete a esse desvio, a essa heresia, a esse anátema que o povo está vivendo dentro das igrejas. Quem está em Cristo se purifica, se santifica dessas impiedades, dessas doutrinas de demônios, desses movimentos vãs que o povo está vivendo dentro das religiões. Quem está em Cristo não se submete à autoridade de nenhum homem, porque a autoridade para nós que estamos em Cristo é o próprio Cristo. E quem não tiver sendo fiel a Ele até a morte, guardando a palavra dEle e não negando o nome dEle, não vai encontrar esta vida eterna quando sair deste mundo. O que muitos vão encontrar na eternidade quando deste mundo partir é a vergonha e o desprezo eterno para o juízo, porque não creram na verdade para se salvarem, não deram ouvido à verdade, antes fizeram oposição à verdade, rejeitaram a verdade pela ignorância e pela dureza do coração, porque não deram ouvido, não aceitavam ouvir, porque se estabeleceram, se firmaram, se colocaram alienados nos conceitos e princípios e valores de suas religiões estabelecidas pelos homens, e não pararam para ouvir o evangelho, por onde poderiam crer e ser salvos. Então, reflita e medite, analise o que foi dito aqui para você. É preciso despertar o povo desse sono, tirar o povo das trevas, libertar o povo dessas cadeias, que é as cadeias da religião, as cadeias espirituais de Satanás, que é o sistema religioso onde prende milhares de pessoas, levando a estar nas trevas. Só com o poder de Deus para salvar é que podemos proporcionar para esse povo o conhecimento da salvação, que é pela pregação do Evangelho. Não é por vida dentro de nenhuma igreja. É pela pregação do Evangelho, o poder de Deus para salvar. Quem crê, que crê. Quem deixar de crer, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.